Sou Israel Belo de Azevedo, pastor titular aqui da Igreja Batista Itacuruçá. Estou aqui acompanhado de outros pastores, nesse momento o pastor Alcenir, nosso pastor para a área de missões, pastor José Maurício, nosso pastor para a área de visitação, e o nosso presidente, o presidente da igreja, nosso irmão Antônio Carlos Mateus. Estamos aqui nesse instante cultuando ao nosso Deus, por isso saudamos a cada uma com a graça e a paz de Jesus Cristo. Este culto é exclusivamente online, transmissão online. Celebramos já pela manhã também culto e o segundo culto das 11 com transmissão da gravação. Agora nos encontramos nesta gravação para você, neste culto real, mas apenas para fins de transmissão. Esperamos que para você seja um tempo de culto. Eu estarei, os demais pastores, acompanhando junto ao canal de YouTube, também Facebook, vamos interagir com você, mas fique tranquilo, porque teremos aqui a mensagem, a oração pelo nosso país. Quero inicialmente, então, dar uma palavra, por que suspendemos a realização dos cultos presenciais. Todo mundo está acompanhando a dinâmica da atenção que o poder público da área da saúde tem dado a essa questão. Tem sido demonstrado, hoje mesmo vi um gráfico matemático muito interessante, que quando começa a transmissão com uma pessoa, ela se multiplica em progressão geométrica, isto é, 1 para 2, para 4, para 8, não é? Chegando ao ponto que chegou na China. Mas quando o poder público consegue tomar algumas ações, achata essa curva, ou seja, se a curva faz isto, como foi o caso da China, Itália, está sendo na Espanha agora, estou falando no dia 15 de março de 2020, as consequências são imprevisíveis. Quando essa curva de pessoas infectadas é achatada, isto é, ela vem aqui e faz isso, ela tende a declinar. Mas se ela não for achatada com medidas de prevenção, ela sobe. Isso é um modelo matemático que eu vi e foi muito elucidativo para mim. Nesse momento, domingo, repito, dia 15, o que nós temos recebido de orientação na cidade do Rio de Janeiro? Não há nenhuma, até o momento, nenhuma instrução, nenhuma determinação direta para igrejas. Mas os termos são evite aglomerações e outros cuidados, tomando em conta esta precaução que nós estamos tomando. Eu li, e mais de uma fonte, que num primeiro momento, a Coreia do Sul, que agora começa a achatar a sua curva, à luz daquilo que eu anteriormente falei, teve como vetor, como é o termo na epidemiologia, de transmissão os cultos evangélicos. E seria muito triste para nós estarmos agora no Brasil nessa categoria. Nós evangélicos somos muito informados e muito responsáveis. Por isso tomamos essa decisão, uma decisão difícil, uma decisão duríssima, uma decisão com consequências distintas e diversas, mas nós não tínhamos outra decisão a tomar. Algumas outras igrejas aqui em nossa cidade fizeram isto, em Curitiba, em São Paulo, suspendendo os seus cultos presenciais, mantendo apenas as transmissões virtuais, que é como então nós estamos fazendo. A partir de amanhã, falo agora então aos membros da Igreja Batista Itacuruçá, nós vamos oferecer uma instrução específica, porque nós temos atividades na igreja regularmente. Nós temos aulas individuais, nós temos atendimentos psicológicos, pastorais, classes, coros. Já orientamos os coros não se reunirem, os pequenos grupos, alguns se reúnem aqui na igreja, também não se reunirem, mas dependem de algumas outras questões que vamos informar. Agora, essa informação ela é dinâmica. Hoje é uma,
amanhã é outra. Eu mesmo gravei inicialmente um vídeo com ênfase a cuidar para que não houvesse pânico. Naquele momento, aquele vídeo estava totalmente atualizado. Horas depois, fui gravar outro, que já estava desatualizado. Quando surgiu a primeira morte comunitária, isto é, não foi de ninguém que veio do exterior, mas foi transmitida aqui por pessoas que não tiveram contato com alguém exterior, se chama isso transmissão comunitária, a luz se acendeu. E aí, providências têm que ser tomadas. Porque, como eu já mencionei, eu sou péssimo de matemática, mas sei o que é progressão geométrica. Ou seja, é incontrolável. O número vai crescendo de uma maneira que não é possível mais controlar. Por isso, então, esse nosso cuidado e por isso essa nossa celebração aqui online, mas ela é real, ela é completa, é um culto inteiro, com cânticos, exceto, obviamente, o canto congregacional, com orações, com leitura da Bíblia, com ofertório, com intercessão, um culto completo. Queremos que você tenha uma experiência completa aí na sua casa. Também devo dizer, agora, outra vez, aos membros da igreja, que eu mantenho os membros da igreja sempre bem informados através do WhatsApp. Mas é preciso que você saiba o seguinte: eu tenho no meu cadastro de WhatsApp mais ou menos uns 1.250 membros da igreja. Para todos eles são 6 listas de mulheres e de homens, eu mando essas mensagens. E algumas pessoas não recebem. Por que não recebem? Porque o meu nome e o meu número não estão no seu aparelho celular. Você tem que pegar e colocar o meu número e o meu nome. Você pode ver o meu número ali na tela, meu nome está ali, o meu número daqui a pouco vai estar. Você tem que colocar o meu nome e o meu número. Eu já tenho o seu nome e o seu número, se eu já tenho. Se você não está cadastrado, me escreva. Eu sou Jorge Brandão, meu número é esse, eu já vejo lá, nem preciso dizer o número. Quero me cadastrar para receber o bom dia, as informações da igreja. Eu faço isso de imediato para você. Esse câmera aqui, por exemplo, está inscrito, ele me manda as informações. Mas o nosso músico, não sei, não tenho certeza, mas acho que sim, não é? Não sei, se você que está me ouvindo agora, eu acho que o Júlio não está inscrito comigo. Está, Júlio? Claro que sim. Mas tem que estar inscrito e ativo. Sabe por quê, Jorge? Acontece que às vezes a pessoa troca de aparelho, não é? Faz um reset por alguma razão, ou apaga tudo e começa tudo de novo. Tem que repetir a informação no WhatsApp. E assim a gente vai estar em contato e a cada dia atualizando. Nossa igreja agora está fazendo isso, agora isto, para você participar. Se você tem alguma dificuldade tecnológica, estamos aqui na igreja hoje, amanhã, ao longo da semana, para ajudar você a entrar de vez na tecnologia, porque vai ser necessária. Para você pedir comida em casa, acontece isso, né? Digamos que feche em restaurantes. Você quer comer fora, tem que pedir comida em casa, tem que usar o aplicativo. Né? Existe para isso. Estamos aqui para ajudar você nessa tarefa. Muito obrigado por sua participação. Mande mensagens para a gente, que vamos responder para você conforme a sua necessidade, a sua dificuldade. No culto anterior, algumas pessoas disseram que o som estava ruim. E outros disseram, está ótimo. Qual é o problema? A nossa conexão aqui da igreja é boa, mas às vezes a conexão sua não é boa. Ou você está longe do receptor. Então, se você está com o celular e não está bom, chega mais perto onde está o receptor, o modem, vai melhorar a sua qualidade. Isso aí são circunstâncias que a gente pode ajudar também, caso você necessite. É assim que vamos orar, oferecendo esse nosso culto ao nosso Deus. Convido nosso irmão Mateus, nosso presidente, para vir aqui orar, oferecendo este culto ao nosso Senhor. Receba, Senhor, este culto como gratidão por muito que o Senhor tem nos proporcionado. Abençoe a todos aqueles que estão participando via internet, a nós outros que estamos aqui, que a Tua graça e a Tua bênção recaia sobre a vida de cada um de nós. Amém, Senhor. Dando-nos a Tua paz, a Tua bênção e a Tua proteção. É o que te rogamos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ao som da música instrumental que vai continuar, vamos nos preparando para cultuar em espírito e em verdade ao nosso Deus.
Temos aqui uma banda que agradecemos, 2 irmãs do vocal, e queremos dizer a você que a letra vai ser também projetada. A primeira será Amigo de Deus, de Ademar de Campos, a segunda, Salvador Maravilhoso, que conhecemos na versão de Gerson Borges. Você então pode também cantar conosco, vendo a letra aí no seu equipamento, seja tablet, celular ou computador. Vamos então cantar. Se quiser ficar em pé, você pode ficar em pé também, não é? É assim que vamos participar. Ser amigo de Deus. sara, só tu nos
amar. Em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Nós faremos uma leitura que vai ser projetada aí para você também. E a gente começa essa leitura com Isaías, dizendo: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Nesse tempo onde os encontros são limitados, é bom saber que a gente pode se encontrar com o nosso Deus em qualquer lugar. E é muito bom saber que esse Deus está sempre pronto a nos abraçar. Vamos então fazer essa leitura? Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto, pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus. Cantarei para sempre o amor do Senhor, com a minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor.
maravilhas de teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegres de louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Senhor, nós reconhecemos a tua grandeza, o teu poder, e assim reconhecemos, ó Deus, o nosso pequeno tamanho. E, Senhor, nós nos colocamos de ti em gratidão, porque o Senhor manifesta o teu poder e a tua presença nas nossas vidas. E nesse momento, precisamos ainda mais da tua graça, do teu poder, se manifestando, cuidando de nós, dando a Deus a nós o discernimento para que também façamos a nossa parte em meio a essa pandemia, dando, Senhor, aos médicos, pesquisadores, uma capacidade ainda maior para poderem controlar essa situação, mas o Senhor é dono de todas as coisas, o Senhor é o dono das nossas vidas, por isso nós declaramos que o Senhor é Deus. Obrigado porque o Senhor recebe a nossa adoração, apesar de não precisar dela. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nosso instante agora é dedicado à entrega de nossos dízimos e ofertas. Inicialmente, eu pedirei para que se coloque aí diante de você as contas da igreja, porque quero oferecer uma breve orientação a este respeito. Se você fizer a transferência bancária, você pode escolher o seu próprio banco. Então, a nossa igreja tem contas no Bradesco, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica e no Itaú. Se você for fisicamente ao banco, à agência, basta você fazer a transferência pelo modo que você achar melhor, no caixa físico, no caixa eletrônico. Se você for usar o computador, ou um tablet, ou o celular, você precisa de um aplicativo que o próprio banco lhe oferece. Se você não maneja essas questões, é importante que você aprenda a manejar, porque daqui para frente, você já sabe, os bancos vão estimular cada vez mais isso. Nós nem sabemos se em algum momento as providências vão alcançar os bancos. Provavelmente não, mas isso é imprevisível. Então é importante que você, se você não sabe, que você procure se informar. Se de alguma ajuda precisar, é só nos solicitar. Eu tenho medo porque não é seguro. Transferir pela internet
fazer ações pela internet é mais seguro do que ir à agência. Muito mais seguro. Estatisticamente falando, pode ficar tranquilo. Se houver algum erro, o banco vai lhe ressarcir. Mas se você perder o dinheiro na rua, ninguém vai lhe ressarcir. Só para ilustrar. Então, vale a pena você se inteirar e você participar. Por que estamos dizendo isto? Porque uma vez que não estamos reunidos aqui de modo presencial, nós, como igreja, está aqui o nosso irmão presidente, o Antônio Carlos Mateus, vou chamá-lo aqui, temos nossos compromissos. O fato de nossa igreja não estar fazendo cultos presencialmente não quer dizer que as suas despesas diminuíram. Diria até que aumentaram. Então, você deve participar. Eu tenho um apelo, irmão presidente, para fazer, inclusive, se você pode dar mais que 10%, dê para suprir aqueles que, porventura, não possam ou aqueles que não conseguem manejar esses recursos. Mas também pode vir aqui diretamente, não é isso? O irmão que quiser fazer a sua contribuição poderá vir à igreja. Nós temos aqui a máquina de débito. Se tiver dúvida, pode ligar para a igreja, nós teremos funcionários que poderão orientá-lo. O importante é que a gente tenha na consciência, como crentes em Jesus Cristo, que a vida continua, a igreja continua com as suas despesas, e nós precisamos suprir essas despesas. Isso só pode ser feito pelo amor dos irmãos com a causa da propagação do Evangelho. Foi uma medida muito difícil para que nós pudéssemos tomar, essa de não termos o culto presencial, né, pastor? Mas as circunstâncias nos indicaram que este era o momento para tomarmos essa providência. O que acontecerá amanhã, só Deus sabe. O que acontecerá daqui a 1 minuto, só Deus sabe. Que a vida está nas mãos dele. Ele está no controle de todas as coisas. Mas nós, como servos em Jesus Cristo, precisamos entender que a obra se faz por intermédio da bênção dele e na nossa colaboração. Que a gente possa ter esta consciência e a igreja estará aberta para orientar os irmãos no que for preciso. Obrigado, irmão Mateus. Pergunta ao pastor Alcenir, nosso pastor aqui da área de missões. E como é que fica a nossa campanha de missões? Para? Ou vamos ajudar a alegria de Cristo chegar ao mundo todo? Pastor Jael, como o irmão Mateus acabou de mencionar, né, as coisas continuam. E a nossa igreja está em movimento já desde o dia 1º de janeiro, né, esse ano de 2020. A gente já tem realizado inúmeros projetos, inúmeras ações. E agora não é diferente, apesar desse momento difícil pelo qual nós passamos. A nossa igreja, ela se envolve anualmente nas campanhas que são propostas pelas juntas, né, de missões nacionais, mundiais, Missões Rio. Agora nós estamos dentro do tema da campanha de missões mundiais, Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. Eu acho que é muito propício, inclusive, né, nesse momento de tristeza, esse momento de angústia, de ansiedade, de preocupação, a gente ter muito presente essa proposta de levar ao mundo essa alegria de Jesus que é indiferente aos nossos contextos, né? As dificuldades pelas quais nós passamos. E isso é proporcionado pela palavra de Deus. E é a missão da igreja levar Deus a todas as pessoas. A função principal da igreja, a missão da igreja é ser luz, é ser sal, é ser farol, para que o mundo que está em trevas possa ver em nós a diferença. E eu acho que esse contexto que nós estamos vivendo, eu tenho certeza, né, é uma oportunidade para que a igreja mostre e marque como ela age diferente, né, das pessoas que não têm Deus. Então, pastor Jael, nós temos um vídeo, né, de uma das nossas missionárias dentro dessa ideia da nossa igreja de alcançar o mundo todo, ou seja, nós não estamos restritos a essa estrutura física que nós temos aqui na Praça Barão de Corumbá. A nossa igreja está
né, presente em todos os continentes, e a ideia é que, ao longo desses próximos domingos, nós tenhamos a oportunidade de ouvir estes missionários, que é seu missionário, membro da Igreja Batista Curuçá, você que colabora conosco, mesmo não sendo membro, porque nós temos muitas pessoas, pastor Gelson, que não são membros de Itacuruçá, mas que colaboram, que nos ajudam. Então, você, né, que oferta para a nossa igreja, saiba que o seu dinheiro, que a sua oferta, tem proporcionado e tem nos ajudado a alcançar o mundo. E a irmã Marlene Tide vai nos trazer uma mensagem, né, do que tem sido realizado ali no Chile, com essa proposta de pregar o Evangelho a todas as pessoas. Olá, eu sou a missionária Marlene Tide, que tenho tido o privilégio de, por muitos anos, ser adotada pela amada Igreja Batista Itacuruçá. Quero agradecer seu apoio, amada Igreja, por tantos anos, a sua fidelidade, dizer aos irmãos que estamos fundando a Igreja Batista Restauração em Cristo, no bairro de Las Condes. Não tem sido fácil, um bairro bastante resistente ao Evangelho, mas ali estamos, já contamos com um pastor que eu oro para que este ano possa, ele pediu um ano de prova, ser aprovado e confirmado pelo Senhor, que ele deva seguir na obra adiante lá. Quero pedir aos irmãos que levantem um clamor neste dia, 8 de março, pela nação do Chile. A nação do Chile tem sofrido muito com a crise social e tem dito que vai haver uma imensa, grande protesta ou manifestação. E realmente são necessárias muitas mudanças e o governo está seriamente trabalhando para isto. Mas a crise chegou num ponto muito difícil e eu quero pedir aos irmãos que estejam orando. Nossa congregação não terá seu culto habitual este domingo por proteção aos irmãos. E eu quero pedir que os irmãos levantem um clamor para que a paz do Senhor volte ao Chile. Nosso lema de Missões Mundiais este ano é: transforme o mundo com a alegria de Jesus. E a palavra de Deus diz: alegrai-vos no Senhor sempre. Outra vez digo, alegrai-vos. Ajuda-me a seguir anunciando esta alegria de Jesus lá no Chile. Precisamos anunciar esta alegria do Senhor e que Chile seja transformado pela alegria do Senhor Jesus e todas as crises vão terminar. Receba cada um dos irmãos um grande abraço, aos pastores, na pessoa do pastor Israel também, eu estendo esse meu abraço a todos os pastores e suas famílias, e a cada irmão e irmã em particular, meu grande abraço, minha profunda gratidão por seu apoio fiel em todos esses anos. Deus lhes abençoe grandemente. Essa é a missionária da Igreja Batista Curuçá, ali atuando no Chile, foi inclusive a primeira missionária adotada pelo nosso projeto FAM, que é o Fundo de Ação Missionária, que foi criado em 2001, através do incentivo do pastor Ruther, né, que era pastor aqui de missões, junto com o pastor Israel, criou esse projeto que é de você, membro de Itacuruçá, ao invés de 10%, acrescentar 1%, né, ao seu dízimo, e com esse 1% a gente tem um fundo que proporciona, que nos dá as condições de manter os missionários aí em todo o mundo, né, pregando o Evangelho em todos os continentes. Então, essa é a nossa proposta, e agora nós vamos ter uma música, e você que está nos assistindo pela internet, né, quiser fazer sua contribuição, você que é membro, você que não é membro, tenha a oportunidade nesse instante.
Senhor Deus, nós queremos nesse instante te agradecer mais uma vez, né, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus, pelo teu amor, pela tua graça, né, que tem transbordado, né, no nosso dia a dia. É inegável a tua fidelidade, ó Deus, em cada instante da nossa caminhada aqui neste mundo. Por isso, a nossa gratidão ao Senhor. Muito obrigado por esses dízimos, por essas ofertas, por aqueles nossos irmãos que, sendo membro de Itacuruçá ou não, têm contribuído para que a nossa igreja continue a realizar a missão que o Senhor tem dado para ela. Abençoa, Senhor Deus, os nossos lares, abençoa as nossas casas, ajuda-nos, ó Deus, a nos mantermos fiéis ao Senhor, porque a tua fidelidade para conosco nunca falha, mas nós, às vezes, ó Deus, temos sido falhos nessa contraproposta, ó Deus, nessa nossa função de termos esse sentimento de gratidão diante de tudo o que o Senhor faz por nós. Abençoa-nos e dá-nos a sabedoria para que estes recursos sejam utilizados, para que vidas sejam salvas. Em nome de Jesus. Amém. Nesse instante de intercessão, nós vamos ver, primeiramente, 2 vídeos. Um que o pastor André Aguiar Lisboa, nosso missionário em Milão, e que está no Brasil com a sua família, como ele mesmo vai expor, e outro de um casal, o casal Bragança, lá de Milão, participando ativamente da nossa vida, onde temos ali uma missão, a Igreja Evangélica Batista de Milão. Vamos então participar. Oi, gente, meu nome é André, eu sou pastor em Milão e estou com a minha família há 9 dias aqui no Rio de Janeiro. Minha esposa teve um problema de saúde e, por conta da crise do coronavírus, nós tivemos que voar aqui para o Rio para tratar dela, uma vez que os hospitais na Lombardia estavam inacessíveis por conta da crise humanitária que nós temos hoje, que não é uma crise italiana ou chinesa, mas é uma crise global. E eu gostaria de lhe dizer uma coisa a respeito desse vírus. O contágio dele é muito rápido. Mais ou menos 9 dias atrás, quando nós estávamos ainda em Milão, preparando para vir para o Brasil, eram cerca de 3.000 casos. E hoje é dia 14 de março de 2020. Temos mais de 13.000 casos em toda a Itália. Então, é uma situação que fugiu do controle do governo na Itália. E o filme que a gente viu há 4 semanas atrás na Itália é um filme que está sendo repetido aqui no Brasil. Me parece que as pessoas estejam subestimando o poder desse vírus, porque a gente vê pessoas andando para lá e para cá em todo o Brasil. Eu e minha família chegamos aqui, nos impusemos uma quarentena, fizemos os testes do coronavírus, veio uma pessoa de um laboratório carioca, nos fez os testes, estamos todos negativados para o vírus, estamos livres deles, graças a Deus. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, que eu e minha família somos jovens, e as pessoas que são mais afetadas com o contágio nesse coronavírus, novo coronavírus de 2019, são as pessoas mais idosas e que já têm doenças pré-existentes ou que foram operadas há pouco tempo. Essas são as pessoas que têm mais risco. Talvez não seja o seu caso, mas talvez seja o caso da sua avó, do seu pai, das pessoas que estão próximas a você. Então, nós precisamos nos preparar para um cenário ruim. E para a gente se preparar para esse cenário ruim, não é ter medo, mas é ter algumas precauções, restringir alguns hábitos que a gente tinha antes de estar em lugares muito cheios de pessoas. Eu me lembro que há 4 semanas atrás, nós estávamos num domingo celebrando um culto na nossa igreja, e no final do culto visitei o site do governo da Lombardia e eles tinham emitido um decreto no domingo de manhã que todas as escolas da Lombardia fechariam e todo tipo de ajuntamento de pessoas, seja igrejas, museus, teatro, cinema, shopping, deveria estar fechado. E dali por diante, nós não tivemos mais culto na nossa sala de culto, mas nós continuamos
vivendo como igreja à distância. Continuamos fazendo os cultos pelas redes sociais, mandando as mensagens pelo WhatsApp, e foi uma escolha que nós tivemos que tomar como igreja, de não somente obedecer à lei, mas de não colocar em risco os membros da igreja e, mais além, a população em geral de Milão, porque os lugares de ajuntamento de gente, de pessoas, são lugares de grande possibilidade de contaminação. Então eu quero lhe dizer que a nossa fé, ela não diminui porque nós ficamos 4, 5, 6 semanas sem nos reunir num templo, uma vez que, como cristão, eu creio que o templo é onde nós estamos. Mas, além disso, nós temos que olhar por aquelas pessoas mais frágeis, os anciãos e os recém-nascidos das nossas famílias. No meu caso, não tenho filhas recém-nascidas, mas a minha mãe é uma pessoa que já passou de 70 anos. E é provável que você também tenha pessoas que já passaram dessa idade, 65, 70 anos, que fazem parte do seu convívio, que passaram por cirurgias, que vivem com doenças pré-existentes, doenças crônicas. Essas são as pessoas que têm sido mais afetadas. Recordo, de ontem para hoje é dia 14 de março de 2020, em toda a Itália, morreram 250 pessoas. E há um problema que nós provavelmente enfrentaremos no Brasil, se o vírus sair do controle, é que na Itália estão faltando leitos médicos para as pessoas doentes. Aqui no Brasil nós sabemos que a organização não é tão grande e que as pessoas que mais vão padecer são aquelas mais vulneráveis. Nós temos a liberdade de fazer aquilo que a nossa consciência manda, mas nós temos que agir também com responsabilidade. Deus vai fazer a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa, e que Deus nos abençoe, que Deus possa nos livrar desse vírus. Não devemos apenas orar, mas devemos também fazer a nossa parte. Hajamos com responsabilidade, junto com a nossa liberdade. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Agradecemos muito a vocês pelo apoio e as orações, pela família do pastor André. Graças damos a Deus por cada um de vocês. E queremos dizer a vocês que façam atenção às regras que o governo dá para eliminar esse vírus e que possamos nos reunir, nas igrejas novamente o mais rápido possível. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Irmãos, procurem fazer atenção àquilo que o governo está decretando de fazer, porque é muito importante. Aqui na Itália, nós só podemos ir na farmácia e no supermercado. E quem tem uma autorização do governo para trabalhar, tem que sair com ela dentro do carro ou na mochila, porque é muito importante. E que Deus possa realmente abençoar vocês. E agradeço a vocês pelas vossas orações e continue orando por nós aqui. Deus os abençoe. Amém. O texto para o nosso coração neste momento de culto é o texto que está no livro dos Salmos e também na carta aos Hebreus, que passo a ler neste momento. Sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha mão direita não serei abalado. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Estamos orando como igreja do Senhor para esse momento tão difícil na nossa vida, na vida das igrejas, das nossas famílias, no nosso país e do mundo. A minha filha está para fazer em breve uma cirurgia eletiva. Nós vamos amanhã ao médico para ouvir as orientações, porque segundo as informações que temos recebido, é que essas cirurgias estão sendo adiadas e apenas aquelas de máxima urgência estão sendo realizadas. Isso acaba criando uma expectativa
muitas vezes, como na minha casa, também na sua, por uma determinada situação que nós estejamos vivenciando. Mas uma coisa nós podemos ter certeza, não é? Deus está no controle de todas as coisas, e isso nos basta. Quando nós temos a nossa mão direita, o Senhor, seja ao nosso braço direito, o Senhor nos sustentando, significando aqui que Ele está nos dando o suporte que nós precisamos, nós podemos continuar confiando que Deus estará nos cuidando de nós em todos os momentos da nossa vida, inclusive neste que nós estamos vivendo, desta pandemia que tem assustado, né, o mundo inteiro. Nós vamos cantar um cântico, aliás, um cântico que eu aprecio muito, Descansarei. E esse cântico nos fala então desta majestade de Deus, do poder de Deus, da grandeza de Deus e do seu cuidado para conosco. Nós vamos então cantar este cântico, e você que está aí nos assistindo poderá acompanhá-lo se você realmente já o conhece, e depois nós vamos orar ao Senhor. Somos poucos aqui, mas eu quero convidá-lo, se você assim o desejar, sentir no seu coração o desejo de se ajoelhar, nós vamos então, como cantamos esse refrão ainda há pouco, descansarei, pois sei que o Senhor é o Deus que cuida de mim. E assim nós vamos orar ao Senhor
neste momento de intercessão. Ó Deus e Pai querido, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, te glorificamos pela Tua grandeza, pelo Teu poder, pela Tua majestade, ó Pai. E nesta hora, Senhor, em que dobramos os nossos joelhos como Teus filhos, Tuas filhas, povo de Deus, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor dê ao nosso coração total tranquilidade diante deste momento, Pai. Abençoa, Deus, os nossos familiares, muitas vezes inseguros, como nós também, nossos amigos, nossos vizinhos, povo de Deus, cada um de nós, porque somos seres humanos, frágeis, limitados e inseguros, mas no Senhor nós podemos confiar no Teu poder. Oramos pela nossa irmã Gilca, que nesse momento encontra-se internada no CTI de um hospital desta cidade, com um quadro de saúde bastante delicado. Suplicamos, ó Deus, a Tua compaixão, a Tua misericórdia, o Teu cuidado sobre a Tua filha, e que também Tu abençoes os seus familiares neste momento de apreensão. Obrigado, ó Deus, porque em todos os momentos nós podemos contar com o Senhor nas nossas vidas. É a nossa oração com a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Nós cantamos que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão. Quando fazemos assim, nós percebemos a grandeza do poder de Jesus. Também cantamos que Jesus é aquele Salvador maravilhoso que tomou o nosso lugar. Jesus é o Cordeiro que foi entregue no Calvário para me salvar. Podemos cantar ao Conselheiro como aquele que anda conosco, ao Pai poderoso e infinito como aquele que não se cansa de amar, assim fizemos. Também cantamos que não há outro Salvador igual a Jesus. Esse que todos os dias podemos louvar as maravilhas do amor dele para conosco. Ainda cantamos que as mãos do Senhor, com o seu poder, pode nos cobrir nas nossas dificuldades, mesmo que sejam trovões que nos afetem, a nossa alma pode estar segura em Cristo. E agora vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Eu fiz então um anagrama com a palavra coração. Eu me baseei, embora vá lê-lo mais adiante, num versículo aplicando-o num outro sentido, que é aquilo que nós lemos e todos sabemos de cor e salteado em Tiago 2,14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, não tiver obras? Será que a fé pode salvá-lo? Eu quero transferir isso daqui para um outro contexto. Esse contexto. Meu irmão, minha irmã, se você tiver fé, mas não se cuidar, a sua fé pode salvar você? Estou convicto de que isso é tentar a Deus. E Deus não tem que ser tentado por nós. Então, nós temos que orar e agir. Aqui, é claro, Tiago está falando num certo contexto. No contexto de pessoas que dizem ter muita fé, mas não praticam. Não vivem essa fé. Eu estou aplicando a um momento particular
do mundo em que vivemos, do país em que nos encontramos. Estou dizendo isso com muita tristeza no meu coração. Muita tristeza no meu coração. Um pastor muito conhecido disse corretamente: temos que orar. Mas incorretamente disse: isso aí veio da China, um país comunista, para atrapalhar as igrejas evangélicas. Desculpe, isso aí é algo inaceitável. Em nome da fé, não faz aquilo que lhe cabe. Por isso eu preparei esse anagrama, talvez não dê para gravar todos, com a palavra coração. Como fazer, então, diante das adversidades, sejam elas quais forem? Então, a primeira letra é a letra de coração, é a letra C. Nós temos que confiar. Como várias vezes nesse culto já foi dito, Deus continua Senhor. É simples a afirmativa, mas Deus continua Senhor. Não são as circunstâncias que estão no comando, é Deus que está no comando. Não é a disseminação virótica que está no poder, é Deus que está no poder. Não é a controvérsia eventual entre uma pessoa e outra sobre como agir, é Deus que está no controle. Nós temos que confiar. E eu selecionei 4 versículos, todos partindo de uma situação condicional que o autor chama de ainda que. Há vários ainda que na Bíblia. Eu escolhi 3 salmos e um outro salmo que não está no livro de Salmos. Nós vamos projetar e você pode ler, participando conosco pela internet, esses versículos, pode memorizar esses versículos. O primeiro é bem conhecido, é o Salmo 23:4. Ainda que, depois o 27:3, ainda que, depois o 46:2-3, ainda que, e depois você já sabe qual é, mas não vou mencionar agora não. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada mais propício para o nosso contexto do que esse ainda que. E nada mais propício do que essa confiança. Eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que. 27:3. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar a guerra contra mim, ainda assim terei confiança. Essa guerra pode ser com armas, essa guerra pode ser vírus, essa guerra pode ser qualquer outra coisa. Ainda que um enorme exército tome fileiras contra mim, não temerei. E se a guerra acontecer, e balas, bombas se soltarem pelos ares, ainda assim terei confiança. Ainda que. E o Salmo 46:2-3, parece que escrito para esses dias. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam, ainda assim nós não temeremos. Essa é a verdade que deve estar sempre guardada no nosso coração. Eu deixei por último o ainda que maravilhoso de Abacuque, que todos sabemos de cor, Abacuque 3:17-18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira,
ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro do Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Deixe-me dizer que recentemente estive nas terras bíblicas da Jordânia e de Israel, onde nós temos ali essas frutas. Eu me lembro que procurei no café da manhã fazer algo diferente. E o meu café era figo, o meu café era azeitona, o meu café era uva, o meu café era leite. E outras coisas, mencionei as que estão no versículo, e outras coisas como tâmara, uvas passas, que é incluído. E era tão bom tomar um café diferente do café com leite, pão e queijo das minhas manhãs, e mamão, que é o meu padrão, o pão eu aboli, mas sempre tomo meu cafezinho com leite, uma porção de queijo e o meu pedaço de mamão. Lá não tem mamão, mas tinha muito figo, muita romã, que não está aqui, mas poderíamos acrescentar, muita uva, muita azeitona, em tudo quanto é lugar tem oliveira plantada. E esse texto é daquele lugar, nos dizendo que isso que é o alimento está faltando, mesmo que falte comida, mesmo que falte leite, mesmo que falte pão, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ainda que, portanto, do nosso coração, o primeiro verbo a conjugar é confiar. O segundo é orar. Efésios 6,18, entre tantos versículos da Bíblia, que é o livro das orações, nós lemos: orem todo o tempo no Espírito Santo, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos, isto é, por todas as pessoas, enfermas ou saudáveis, que lhe pediram oração ou não lhe pediram, ore por todos. Irmãos e irmãs, nós não sabemos o que vem pela frente em nosso país em relação a essa pandemia. Vamos retroceder um pouquinho no tempo. Vamos voltar aqui à China, quando uma única pessoa, onde o vírus se desenvolveu, contaminou o mundo inteiro. Uma única pessoa. Nós não sabemos o que ainda vai acontecer no Brasil. Nós não sabemos se a população vai atender às recomendações. Nós não sabemos se as recomendações serão suficientes. Nós não sabemos. Quem poderia imaginar que morressem tantas pessoas na Itália? Mais de 1.000 pessoas. Quem poderia imaginar que tantas pessoas morreriam na Espanha? Países com uma situação hospitalar em melhores condições do que o nosso. Só o estado de São Paulo, talvez o Rio Grande do Sul, tem uma boa condição de atendimento público em seus hospitais. O Rio de Janeiro, um caos que nós todos conhecemos, basta precisar de uma internação, de uma CTI, são meses esperando, todos sabemos disso. Então, por isso, nós não sabemos o que vem. Nesta hora, nós temos que, tomando essa letra O aqui do coração, nós temos que orar em todo tempo, vigiar em oração com perseverança em todo tempo, suplicar em todo tempo, suplicar pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos auxiliares de enfermagem, por aqueles que estão nos hospitais onde os vírus circulam, aqueles que atendem seus consultórios, orar por eles, orar por aqueles que não perceberam ainda a gravidade da situação, para que tenham consciência. Nós não sabemos o que vem pela frente, mas uma coisa nós sabemos que temos para fazer, é orar. Terceiro verbo aí do nosso coração é refletir, raciocinar. Vamos pensar e fazer a nossa fé dar mãos à ciência. Vamos nos juntar com as autoridades de saúde,
com os profissionais, vamos estar juntos. E aqui há uma história extraordinária, que vou lê-la nos seus 7 versículos, porque eu mesmo quando escolhi esse texto, percebi 2 agentes. Quando eu li, de fato, eu percebi 3 agentes. Vamos lá. 2 Reis 21 a 7. 2 Reis 21 a 7. Por esse tempo, Ezequias, um dos maiores reis de Judá, adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, com Z, não o profeta, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. É interessante que, lendo a história, nós vemos o que a oração faz, né? A palavra é essa: você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor Deus, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com o coração íntegro, e fez o que era reto aos teus olhos. Essa foi a oração de Ezequias. Lembra-te, e Deus se lembrou dele, mas antes disto, em seu sofrimento, diz o versículo, que Ezequias chorou amargamente. Já pensou, profeta de Deus dizer a Israel: você não vai escapar, você vai morrer. Tem que chorar amargamente, chorar. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central do palácio, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte. Então Isaías foi lá, emissário da morte, anjo da morte, você não vai escapar. Beijinhos e tchau, tchau. Quando sai da sala real, desce as escadas do palácio, está no pátio exterior para sair, volta ele, a palavra do Senhor diz: Isaías, volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que vou curá-lo. Antes era, não vai escapar, agora eu vou curá-lo. E ao 3º dia você subirá à casa do Senhor, isso é o templo. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto essa cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Disse mais Isaías: peguem uma pasta de figo. Eles a pegaram e a puseram sobre a úlcera, e Ezequias recuperou a saúde. Eles quem? Eu não tinha percebido esse eles. Não foi Isaías que colocou o remédio. Quem coloca remédio? Profissional da saúde, médico, enfermeiro. Estavam ali porque o rei ia morrer. Você imagina a bronca que Isaías deu nos médicos. Que médicos são vocês? Eu pago o seu salário e vocês não cuidam da minha saúde? Mas quando eles ouvem a voz de Deus pela boca de Isaías, eles colocam o remédio. Quem deu a prescrição não foi o doutor X, foi o pastor Isaías. Está aqui o remédio. Esse é o nome. Digamos assim, imaginando, correram rapidinho na farmácia do palácio, pegaram aquele remédio, era um emplastro, uma pasta de figos, colocaram, e o texto diz: Ezequias recuperou a saúde. Teve ainda filhos depois disso. O que nos diz esse texto, então, entre muitas coisas? Nos diz, primeiro, como já mencionei, que a oração mudou a história de Ezequias. Mas nos diz que
Em segundo lugar, Deus curou Ezequias através da oração. Ele chorou e orou, e Deus ouviu. E Deus usou a medicina. E, mais ainda, usou os médicos ou outros profissionais ligados à saúde. Está claro aqui nesse texto. Como é que Deus age, portanto? Deus age através de pessoas. Podia Deus dizer, olha, volta lá e diz, está curado, Sua Majestade. Podia Deus ser Deus? Mas Deus disse, agora vai lá na farmácia, pega um remédio e aplica. E ele ficou curado. Em quanto tempo? Na hora? O texto não diz. Diz que recuperou a saúde. Dá até a ideia de um certo tempo decorrido de recuperação. Nós não sabemos, o texto não diz. Então, a primeira coisa, nós temos que usar a nossa cabeça. Quero dizer que a nossa fé tem que dar as mãos à ciência. Isso é, usar a razão. Quarto, agora de agir. Aí eu volto então a Tiago 2,14, nessa leitura, nessa interpretação que estou fazendo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Eu creio que Deus me livrará desta praga. Creia e haja. Lave as mãos. Evite lugares aglomerados, só para ilustrar aquelas coisas todas sabemos de cor. Mas o nosso problema é que nós não agimos porque achamos que vai acontecer só com o outro, não com a gente. Nós temos que agir. Então não adianta ter fé, crer em Deus. Ele não permitirá que nada me aconteça. Creia. Eu também creio. E haja. Eu ajo. Eu tomo os cuidados. Você também deve fazer o mesmo. Senão é uma fé que tenta a Deus. Deus não tem que provar que Ele é bom. Nós é que temos que obedecer ao que Ele nos diz. Quinto verbo aqui do nosso coração, ser outra vez, cooperar. Quando eu escrevi uma mensagem para a igreja e mandei um rascunho para os pastores, o pastor André acrescentou uma frase, que foi que ele disse na Itália quando ele saiu de lá, de Milão, vindo para o Brasil. Nós continuamos sendo igreja, mesmo não estando reunidos publicamente. Nós continuamos sendo igreja, mesmo que presencialmente nós não possamos temporariamente nos encontrar. Nós continuamos tendo a missão a desenvolver. E parte da missão que temos a desenvolver se desenvolve com recursos financeiros. Nós entregamos ao Senhor através da igreja. Irmãos nossos no campo missionário aqui continuam tendo as suas necessidades, as quais a igreja tem que suprir. Pastores, missionários, funcionários, depende dos recursos que mensalmente, através do dízimo, nós entregamos. Temos que cooperar. Quem sabe precisamos nos ajudar mutuamente. Quem sabe alguns irmãos vão precisar de nós e nós possamos cooperar com algum recurso financeiro, com algum outro tipo de ajuda na sua dificuldade. Eu trago então o texto de 1 Coríntios 3, verso 9. Nós somos cooperadores de Deus. E vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Sexto verbo, amar. E aqui vai uma das minhas frases prediletas. O amor é o teste prático da fé. Amor não acontece com palavras. 1 João 3, 16, 17 e 18. Nisto conhecemos o amor, que Deus deu a sua vida por nós. Portanto, também, nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fechou o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem da boca para fora,
mas de fato e de verdade. Na linguagem de hoje, eu digo você, para com isso. Para desse blá, blá, blá de amor. Para de discursar sobre amor. Mostra amor. É isso que ele está dizendo. Porque se nós apenas dizemos que amamos, digamos que Jesus, ali no Getsemane, meramente uma hipótese, Senhor, passa de mim esse cálice. Aí Deus responde ao pai, meu filho, nós combinamos isso. Não, pai, eu não aguento não. Não dá para mim não quero isso não. Você não ama, você não disse que amaria até o fim. Amaria até o fim, mas até a morte não amo não. Me tira dessa, estou fora. Estaríamos perdidos. Mas o amor dele foi até o fim. Falou com palavras, vou amar até o fim. E amou até o fim. E o último verbo do coração é o verbo obedecer. Aqui eu trago um texto que a gente lê e fica assim, meio sem saber o que está lendo. Esse Antigo Testamento está valendo ou não? Bom, eu vou ler. Vocês me digam se está valendo ou não. Eclesiastes 8, 2 a 5. Eu digo a você, observe o mandamento do rei. Isso por causa do juramento que você fez diante de Deus. Não tenha pressa em sair da presença dele, nem insistir em fazer o que é mal, porque ele faz o que bem entende, o rei. O texto prossegue. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. Quem pode perguntar, o que você, rei, está fazendo? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Vou repetir. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Nós temos reis, que são as nossas autoridades. O prefeito, o ministro da saúde, no caso especificamente, o secretário da saúde, o presidente da república, nós temos reis. E quando os mandamentos deles são justos, nós devemos obedecer, cessar a nossa opinião e seguir. É isso que Eclesiastes está falando, é um outro contexto. Mas o contexto é, há ordens, vamos cumpri-las. Porque essas ordens sabem o que elas significam. O rei faz o que bem entende. A palavra do rei tem autoridade suprema. Então o secretário da Vigilância Sanitária diga, olha, não cumprimente as pessoas sem refletir, abraçando, beijando, se tocando. Eu não concordo. Vai lá e faz isso. Vai trazer sobre si a sua própria maldição. Claro, de 50 milhões de pessoas que abraçarem e beijarem, talvez umas 100 fiquem doentes. Mas se você estiver entre as 100, é a totalidade. Então, o mandamento, a regra, a ordem, a instrução, a recomendação é para o nosso bem. Por isso, eu usei esse verbo obedecer. Não é hora de fazer anedota. Não é hora de fazer interpretações de coisas complexas que nós não dominamos. Não é hora de dar atenção a torpedos que nos desviam da atenção. Não é hora de repassar teorias conspiratórias. É hora de não se reúna, porque é perigoso. É hora de não se reunir. Isso é obediência. Aqui estão, portanto, os verbos. Vamos colocar ali, então, olha, confiar. Não preciso ler de novo os versículos. Orar. Sempre. Por todos. Refletir, isto é, usar a razão.
unir razão e fé, que não estão separados, agir, fazer aquilo que temos que fazer. Hoje, no nosso programa de rádio, eu dei uma tossidinha e fiz assim. Não faltou logo, 2 vieram quando acabou. Olha, você fez errado, tem que fazer assim. Ah, é verdade. Agir certo. Não é? Cooperar. Pode ser, meu irmão, minha irmã, que chegue em momentos que vamos ter que cooperar um com o outro. Então, por exemplo, se algum avô, algum pai de nós precisa, porque as crianças não estão na escola, vamos cooperar. O que dá para a gente fazer para cooperar na família, na rua? Essa é a ideia. Vamos amar. E vamos obedecer. A regra não é para o outro. Eu não posso dizer a você, faça assim, e eu faço assim. Eu tenho que falar, faça assim e fazer assim. Só que nós gostamos de dar um abraço, né, Jorge? A gente gosta de tocar, abraçar, beijar, fica tranquilo. Nós temos que nos reeducar temporariamente, depois a gente volta a fazer o que é certo, mas agora é hora de obedecer. Eu vou terminar, Fábio, como terminei o culto da manhã, colocando algumas palavras aí, mas antes quero agregar algumas outras que penso serem úteis. Primeiro, eu criei aqui 4 palavrinhas que não estão na projeção. Inventei até uma que não existe, só para ajudar na rima. 4 palavras. Prestemos atenção. Nada de blindação, nada de ideologização, nada de diabolização, nada de discussão. Blindação. Eu sou um servo, uma serva fiel de Deus. Estou blindado contra o vírus. Não está blindada contra o vírus. Ninguém está blindado contra o vírus. Vou usar uma frase forte aqui. Só quem blinda o nosso corpo é Satanás. Nos cultos que ele domina. Lá ele blinda. Não sei se funciona, mas ele blinda. Deus não nos blinda. Nós somos sujeitos às mesmas paixões, é o termo bíblico, ou dificuldades de qualquer ser humano. A diferença é que nós temos fé, esperança e amor. Mas o nosso corpo é igual ao corpo de todo mundo. Jesus, que era o Filho de Deus, tinha fome, tinha sede, estava sujeito às mesmas paixões que nós, só que ele não pecou, diferentemente de mim. A outra coisa é a ideologização. Esse vírus aí é comunista. Gente, vírus não é capitalista, vírus não é comunista, vírus não é socialista, vírus é vírus, ele nem sabe que isso existe. Ele nem sabe que ele existe. Mas se, como dizem, um certo país inventou isso. Se esse certo país inventou isso, o fato é que ele está aí. Temos que cuidar disso. Então, ideologizar resolve o quê? É extraordinário que em nossos dias, até um vírus passou a ter ideologia. A outra é a diabolização. É o diabo querendo destruir a igreja. O diabo, para fazer o mal, não precisa de vírus. Precisa de gente como a gente, que não segue a palavra de Deus. E a outra é a discussão. Não, mas tem coisas mais importantes acontecendo e a mídia, que é demonizada, não dá atenção a isso. Vamos dizer que seja. Sim, mas na Itália morreram quantos? Na China morreram quantos? Isso não é importante? E quantos vão morrer no Brasil se as ações não forem tomadas? Então, essas 4 palavras, blindação, ideologização, diabolização e discussão, devem estar fora do nosso vocabulário. O que deve estar? Primeiro, estou repetindo o culto da manhã. Não nos iludamos. 5 mandamentos
diante do coronavírus. Não nos iludamos. Eu sou o pastor e eu posso contrair o vírus. Como esse incrédulo aqui do Jorge, que não é pastor, é um leigo, é um cara comum, ele pode, e eu também. Podemos. Se ele não se cuidar, pode pegar. Se eu não me cuidar, eu posso pegar. Não nos iludamos, gente, não nos iludamos. Eu estou repetindo isso porque no meio evangélico acabam circulando muitas palavras, meias verdades. E é horrível, porque uma meia verdade não dá para combater, é meia verdade. Se ao combater a meia verdade, ao combater a meia mentira, você combate a meia verdade. É horrível, mas não é verdade. Eu espero não contrair. Eu espero que nenhum contraia. Mas não estamos imunes. Então, não nos iludemos. Não nos iludamos. Segundo, não nos descuidemos. Na linguagem da garotada, não vamos marcar bobeira. Porque depois que se instalou, mas ela não é letal. Sim, só é letal em algumas faixas etárias ou algumas pessoas com alguma comorbidade, com alguma dificuldade. É verdade. Mas alguém aqui gosta de ficar gripado? Vamos pensar nisso. Alguém diz, eu, por exemplo, eu tenho dificuldade com vento. Se eu pegar um vento de um automóvel andando, ventilador, eu fico resfriado. Ontem eu fui num lugar e tinha um ventilador. Pedi licença e afastei para lá. Porque eu nem estaria aqui hoje. Ventilador é veneno para mim. Fujo dele. Felizmente, amo o ar-condicionado. Ainda bem, já pensou? Nem ventilador, nem ar-condicionado morando no Rio de Janeiro, minha situação seria crítica. Ventilador, abomino. Amo o ar-condicionado. Aí também. Mas não posso me descuidar. Se eu sei que o ventilador me faz mal, se eu sei que o vento do automóvel, quando o carro está andando, aquele ventinho gostoso que vem me faz mal por causa da alergia, e desenvolve um resfriado, e depois uma gripe, já sei a minha história, eu vou fugir. Eu não quero que vírus nenhum me pegue. Pode ser de um grande vírus, um pequeno vírus. Farei tudo que tiver ao meu alcance para ficar fora. Terceiro, não nos desinformemos. Hoje tem tanta informação. Ela muda toda hora. Amanhã o prefeito da nossa cidade pode baixar um decreto diferente. Sei lá. Vamos cumprir. Porque se fez, é porque é um risco. Vamos nos manter informados. Não nos omitamos. Vamos cooperar. Vamos ajudar. Há pessoas desavisadas. Vamos avisar ela. Irmão, você está numa faixa etária que é bom não sair de casa. Você corre risco. Comigo nada acontece, irmão. Acontece. Acontece com qualquer um. O grande profeta Elias ficou em depressão. Mas, gente, o profeta Elias vem para todos, irmão. Doença vem para quem é santo e para quem é incrédulo. Vem para todos. Vem para o pastor que é bom, que ora, que se ajoelha, que lê a Bíblia. E lê para esse pessoal de música, que nem liga para essas coisas. Claro que é uma brincadeira, mas vem para todo mundo. Não vamos nos omitir. E por último, não nos apavoremos. Como preguei pela manhã, Jesus continua sendo a âncora da nossa vida. Não é hora de nos apavorarmos. Vai passar. Mas no que depender de nós, cooperaremos para que seja mais brando possível. Isso é inteligência, sempre de mãos dadas com a fé. Vamos terminar cantando o hino que cantamos também pela manhã. Lindíssima música que entoamos pela manhã. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Eu posso até chorar. Lembra de Ezequias? Mas a alegria vem pela manhã. Eu posso fazer isso porque Deus
É Deus de perto, Deus atento, não um Deus distante. Nunca Ele mudou, pois Ele é fiel. É o Deus de aliança, que fez lá com Abraão e faz comigo e com você, ainda hoje. Vamos então cantar. A letra está projetada, você mesmo na sua casa pode cantar juntamente aqui com a nossa belíssima equipe, a qual já agradeço. Sei que teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança,
então o amor de Deus no controle de todas as coisas, como Criador, provedor e sustentador. Que a graça de Jesus, como misericordioso, suave, manso, humilde, que a cura do Espírito Santo em forma de alegria, esperança e paz, conosco, com vocês, sua família estejam, hoje e para todo sempre.